Então, meu irmão, estamos iniciando o mês de agosto e é interessante demais falar desse mês que para a igreja no Brasil é dedicado às vocações. Toda vocação é um chamado de Deus para algo. Cada um de nós somos chamados por Deus para realizar algo. Tá? Alguns fazem e nem sabem que foi chamado por Deus. Outros têm convicção que estão fazendo porque sentem-se chamado por Deus. Por isso, com esta mesma convicção que nós estamos iniciando este mês, e realmente eu quero transmitir essa mensagem também para você despertar que você também é um chamado, um escolhido de Deus para realizar o projeto dele, com o seu testemunho de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse chamado é interessante, tá? À vida, à fé em Cristo, chamados também à santidade, tá? E ainda somos chamados continuamente para novas missões, né? Que apenas o Senhor temos sentido. Será que nós temos sentido de fato este apelo do Senhor? Às vezes nem percebemos, mas sim, é preciso que a gente entenda que realmente nós fomos chamados para isso. Por isso as leituras de hoje são boas de se refletir. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo, do capítulo 16, versículo 2 a 4. Depois do versículo 12 a 15. A segunda leitura é Carta aos Efésios, do capítulo 4, versículo 17, depois do versículo 20 a 24. Depois o Evangelho de São João, do capítulo 6, versículo 24 a 35. E assim, no panorama geral, a gente vai observando que as leituras evocam a imagem do pão, que é, na verdade, o alimento humano básico para muitas culturas, e pão para quem tem fome. Quem tem fome e não tem o pão, é claro que esse não tem como viver. Por isso tem que ter pão para todo mundo. Então Deus deu um pão no deserto para o povo saciar a fome e seguir adiante até a terra prometida. Deus deu esse pão. Pode ler aí na primeira leitura do livro Êxodo. Deus deu esse pão para que o povo pudesse ser saciado, encontrasse força, resistência e coragem para prosseguir a caminhada rumo à terra prometida. Agora, Jesus dá um pão superior. Qual é esse pão? Muito maior do que aquele pão que Deus deu, que foi o maná. Agora, esse pão é Jesus. Ele é o pão superior. Ele é o verdadeiro maná descido do céu, tá? Que sacia para sempre e conduz as pessoas, cada um de nós que recebemos deste pão e acreditamos, para a eternidade, tá? Por isso, a pessoa nova em Cristo, alimentada por esse pão, deve viver distante da velha vida e renovar-se continuamente. Isso nos evoca as três leituras. Então, pessoas novas, deixa sua vida velha para lá, porque são renovadas. Agora sim, ela retomou a vida em Cristo Jesus. Por isso, essa primeira leitura se inicia com a ambientação da narrativa. O povo se encontrava no deserto, percorrendo com confiança da promessa de Deus, tá? É toda essa caminhada. No entanto, as pessoas se cansaram e começaram a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo: ser melhor terem morrido escravos no Egito, onde tinham alimentos, do que perecer no deserto. Eles fazem essa reclamação, tá? E essa reclamação que eles fazem é simplesmente por comida. Simplesmente por comida, para alimento, tá? Às vezes ficamos a imaginar como é difícil. A reclamação por comida comportava também uma ingratidão à ação divina e uma nostalgia pela vida velha. Um sentimento assim de querer voltar ao passado ainda, tá? Como é que Deus vai responder este povo? Ao clamor deste povo, Deus promete para eles o pão do céu, tá? O pão do céu para o povo recolher e se alimentar. É interessante. Ele promete este pão. Os israelitas se fartariam diariamente do alimento oferecido por Deus por meio das codornizes, que era o alimento que ele mandava. Eles não sabiam muito bem o que era, claro. Consistia em quê? Em algo misterioso, quase instantâneo, que satisfazia os famintos, tá? Os famintos. Interessava compreender que aquilo era
o pão que o Senhor deu para comer. Veja no versículo 15 deste capítulo 16. O pão que o Senhor deu para comer. Esse alimento dado por Deus, meu irmão, no deserto, ainda é provisório e sustenta apenas por um tempo breve. Outro alimento superior será apresentado e alimentará eternamente como verdadeiro alimento. Como ele vai dizer, né? O maná é apenas sombra de uma realidade maior. Essa realidade maior é apresentada por Jesus Cristo quando ele mesmo se apresenta como o pão da vida. E essa carta, que é a segunda leitura da carta aos Efésios, também traz para nós isso. O texto possui uma profundidade, que vai observar que os ensinamentos que se infiltram na comunidade são, pois, muitas das vezes, quando outros estão trazendo uma doutrina falsa, o apóstolo quer trazer a verdade. Tá? Por isso ele faz a orientação para a renúncia das coisas velhas. O povo tem que fazer isso. A necessidade de renovar e de renovação interior precisa ter. E a ordem para revestir-se da novidade evangélica. Tá? Nessa leitura se contrapõe ao antigo e o novo, a vida velha no paganismo e a novidade da experiência com Cristo. Essas realidades se fazem também presentes em nós e precisam ser percebidas e integradas. É preciso que nós nos renovemos, nos tornemos homens novos em Cristo Jesus. O discurso do pão aqui do Evangelho se inicia com o episódio da caminhada sobre as águas. É interessante esse episódio. A multidão segue Jesus e acorre a ele em Cafarnaum. O mestre lhe ensinou o significado do seu sinal. Deviam empenhar-se pelo alimento que não perece, ao contrário do maná, e não se acaba, e é oferecido pelo Filho do Homem. Jesus Cristo é o maná verdadeiro. Tá? Esse título é a maneira comum da Bíblia para se referir a um ser humano qualquer. Mas, na boca de Jesus e dos evangelistas, quase sempre lembra a visão de Daniel, no capítulo 7, versículo 13 a 14, em que aparecem primeiro os reinos deste mundo, representados por 4 feras, e depois o reino de Deus, representado por um ser humano. No tempo de Jesus, acentuava-se muitos que esse Filho do Homem tinha autoridade para proferir o juízo em nome de Deus. Tá? Aquelas pessoas que seguiam Jesus perguntaram-lhe sobre as obras de Deus. A resposta de Jesus esclarece que a obra que agrada a Deus é que acreditem naquele que Ele enviou. Como é isso? Algo que agrada a Deus é que acredite no Filho de Deus. Foi Jesus que foi enviado por Deus. Esta é a grande obra. Se acreditar, com certeza tudo vai dar certo. Portanto, se observarmos também, podemos ver que é tipo um jogo de palavra de compreensão, pois os interlocutores, aqueles que recebem, perguntavam no plural e Jesus respondia no singular. Eles pensavam nas ações e Jesus pedia uma atitude de fé. Eu estou presente. Você ainda está procurando outro Jesus? Este é o enviado do Pai. Esta é a obra, acreditar nele. Entendeu? Então Jesus é questionado sobre suas obras e sobre qual sinal daria, tá? E aí ele vai lembrar lá quando fala de que os antepassados comeram maná no deserto. Alimento que legitimava a atuação de Moisés e Arão. Como enviado por Deus. Agora, eles pediam uma prova da autoridade de Jesus. Apesar de terem presenciado no dia anterior um sinal que deveria comunicar, tá? Comunicar por si só tudo isso. Logo, não compreenderam bem o gesto do pão que Jesus tinha partido anteriormente para 5.000 pessoas. Qual é a resposta de Jesus? Então, a resposta dele apela para uma autoridade superior à de Moisés. O Pai do céu, Deus, disse Jesus, foi quem deu aquele alimento no deserto. E continua a dar um pão verdadeiro, vindo do céu, disse Jesus. Por isso, o novo maná que Jesus tenta explicar dá vida ao mundo, é o próprio Cristo. Ele que se doa, tá?
chegou o tempo de um pão que gera a vida eterna sem a mediação de Moisés. Ele agora é a vida eterna, é Jesus. Tá? Por isso, é preciso que nós entendamos que o pão vivo descido do céu está entre nós. Ele é que salva, ele é que acolhe. Que nós possamos estar de coração aberto para entender essa presença dele em nossas vidas, saibamos caminhar com ele, alimentando-nos dele e da sua palavra para viver de acordo com o Papai do céu. Pois ele acolheu o Filho e enviou para nós e nos acolhe no Filho para a nossa salvação eterna. Encerro aqui, deixando o meu aviso a vocês, agradecendo no final do mês passado de julho, onde vocês contribuíram com o seu dízimo, com a sua oferta, e é o seu dízimo, a sua oferta e a sua contribuição que ajuda a sua igreja também no sentido de poder crescer através das obras. E se você quiser ver isso melhor acontecendo, contribua, ajude. Você está dando para você mesmo, porque terá o retorno em serviço, em trabalho, em organização, tá? Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.